Esse aqui comigo outra vez. Continuando no último assunto, nós estamos falando a respeito da unidade que faz a igreja transbordar em poder. A unidade que é a característica de uma igreja saudável. E também, sem dúvida alguma, os crentes que não querem viver em unidade com a igreja estão doentes, precisam arrepender-se e serem sarados. E como é que a igreja mais saudável que já existiu permanecia unânime, defendendo sim a unidade e vivendo em unidade? Sem dúvida alguma estava debaixo de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição, mas também debaixo do mandado do Espírito Santo de Deus. Sem dúvida alguma, mas vamos ao que diz a palavra. Atos, capítulo 2, versículo 41 em diante, vai estar escrito assim. Está escrito assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então eu vou falar um pouquinho sobre as características de uma igreja que anda em unidade. Uma igreja saudável que vive em unidade. O primeiro ponto que a gente encontra destacado aqui é que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, era uma igreja que aprendia. Uma igreja que buscava conhecer a razão da sua esperança, que buscava saber profundamente o valor da sua causa, que buscava conhecer e caminhar na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que queria um amplo conhecimento da sua área de atuação. Uma igreja que buscava servir com excelência. Por isso, buscava conhecer o seu Deus, conhecer a doutrina, conhecer a palavra, conhecer de que maneira o verdadeiro cristão deve ver o mundo. E principalmente dando ouvidos ao que os seus pastores falavam. Nós só podemos chegar perto do que Deus planejou para a nossa vida se buscarmos conhecê-lo e segui-lo de perto. Nosso êxito no chamado e na fé depende do nosso desejo e do nosso esforço para conhecer a Deus e a sua palavra. Eu lembro que quando eu era representante comercial, e eu não gostava quando eu trabalhava com isso, mas eu lembro que depois do culto, no domingo à noite, eu voltava para casa e se eu quisesse vender bem naquela semana, eu precisava me atualizar, conhecer os produtos que estavam no meu portfólio, conhecer os preços, saber sobre os produtos, saber sobre os preços. Para quê? Para poder convencer o cliente a quem eu vendia que comprar comigo era muito melhor que comprar com o concorrente. Ou seja, se eu não conhecesse bem o produto, se eu não acreditasse no produto, eu não conseguiria vender. E não apenas isso, não bastava apenas conhecer, ainda precisava de um poder de convencimento para que o cliente não comprasse de outro, que às vezes tinha melhor preço do que o meu. É assim que o cristão também precisa fazer. Precisa conhecer a Deus, conhecer a sua palavra. E quantos preferem ficar ociosos na sua casa, ao invés de participar de uma escola bíblica, ao invés de participar de ouvir a mensagem pelo seu pastor, muitas vezes preferem ficar ouvindo bobagem na internet ou ficar assistindo TV, perdendo e gastando a sua vida com coisas fúteis. Mas aqui a palavra, no versículo 42, a palavra doutrina, no original, não está passiva, ela é ativa. A frase significa
que eles persistiam em ouvir os apóstolos enquanto os apóstolos ensinavam. Não se conforme, meu irmão. Não se conforme em ficar satisfeito com aquilo que você já ouviu, já aprendeu. Não fique estagnado. Caminhe sempre para frente, buscando conhecer mais o Senhor e, de preferência, ouça aquele pastor que você conhece e que você vê o êxito da fé dele. Você sabe que de fato ele segue a Cristo, que ele serve a Cristo. Ouça, porque esse é o tipo de pessoa que de fato você conhece. Sabe do testemunho dele, sabe também do êxito da sua fé. É esse tipo de pessoa que você precisa ouvir. Aquelas que têm êxito na fé e seguem Jesus de perto. Mais um conselho final. Eu e você deveríamos considerar um dia perdido o dia que não aprendêssemos nada de novo a respeito de Deus. O dia que nós não tivéssemos um contato com Deus, considere como um dia perdido. E pensa comigo, quantos dias você tem perdido por semana? Pensa nisso, fica com essa reflexão e bora aprender. É aprendendo e buscando conhecer o Senhor que nós cresceremos em graça, em poder e em unidade no Espírito. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, onde eu continuo falando desse mesmo tema. Um abraço.